Defesa da Alegria, de Mário Benedetti. Defender a alegria como uma trincheira, defendê-la do escândalo e da rotina, da miséria e dos miseráveis, das ausências transitórias e das definitivas. Defender a alegria por princípio. Isso é tal a importância da tradição na Alemanha. Mas também não é por isso que eu vou ficar usando essa porcaria. Eu acho que o humor, para mim, é a nossa capacidade de rir da vida, de si. Pode ser o nosso humor diário, né? Que a gente tem. Eu acordei de mau humor. Eu acordei de bom humor. A comédia é um gênero teatral, ou dramatúrgico, ou enfim, como quiser chamar, que induz as pessoas a dar risada. E é uma experiência catártica, né? É uma catarse receber humor. É um estado psicológico que vai identificar se essa pessoa está mais deprimida ou mais ansiosa. E aí tem a outra parte do humor que se refere às piadas, às coisas engraçadas. Primeiro, o lado do entretenimento, né, para gerar leveza, né, aos nossos dias, enfim. E numa outra vertente, como uma maneira que a gente tem uma ferramenta, né, de crítica social. O humor é a capacidade de criar entretenimento, de criar material para você trazer alegria para as pessoas de um jeito leve. Pensando do riso ao drama, da comédia à tragédia, do fato ao meme, o humor é essa linguagem que modela, que transpõe e que permite a gente fazer uma própria interpretação do mundo. O nosso cérebro tem uma área responsável pela linguagem, que é a área de Broca, onde as piadas se processam, onde ao nós, né, ouvirmos algo que é engraçado, que é de surpresa muitas vezes, essa nossa área da linguagem, ela se acende mais, os neurônios trabalham mais. Para ver como a língua e a linguagem é muito mais do que só transmitir uma mensagem. A história, ao mudar, muda a forma como se faz humor, como se entende humor, como se aplica, para que se faz humor. Então, eu vou procurar rir. Rir porque rir é importante. Rir em períodos de tristeza, de tragédia, é uma forma de resistir, como vai dizer o Paulo Gustavo. Não tem que ter censura nenhuma, a gente tem que dar risada em tudo e tem que falar mesmo, serve para isso. A gente não pode desrespeitar, não pode ser preconceituoso. Não censura, respeito. Não é qualquer um que vai chegar aí falando groselha que a gente vai hahaha, bater palma para maluco. Peraí, não é bem assim, essa piada não tem graça, essa piada ofende. Mas, ao mesmo tempo, existe um extremo desse lado que também, às vezes, não precisa, sabe? Nem tudo precisa de uma crítica ferrenha. Val, é aqui que tu moras, é? Aparece, sua Bacurau. Vou dar-te um pau, sua casqueira sem vergonha. É tu que tá se mexendo como casada, é? Ei, não se mexe como casada de pessoa, não, guria. Vem aqui, ó, me dá tua costa de tainha crua, para sua marca das nas tuas costas. A censura, se a gente for olhar no dicionário, tem uma concepção lá de um exame crítico de obras literárias e outras concepções assim de reprovação, né, de proibição. Se o humor é o que nos permite transgredir, pensar, ser livre no pensamento, na forma de expressar, a censura é o oposto. E ela vai ter como base, como elemento fundamental,
questões ideológicas, culturais, estéticas, artísticas, que servem como pano de fundo, como pretexto ou desculpa para tu anular, tu negar ou tu reprovar a ação de outro grupo ou de uma outra ideia. Se a gente for ver ao longo da história, sempre houve censura. O que acontece é que a censura se molda à medida em que a sociedade se transforma, à medida que as sociedades mudam. Não, se você tá que nem eu, se liberta! Brasil, a vida fica te cobrando pra ser alguém, e às vezes você nem quer ser alguém. É muito importante a gente falar sobre censura, porque ela tá acontecendo, ela voltou com tudo, e o humor não escapou. Acho que você pode e deve fazer piada com tudo. Fazer comédia para as pessoas rirem com a gente e não da gente, ou de alguém, ou de algo, né? Censura no humor, ela tem que existir quando o humor ele é leviano e ofensivo. De resto, censura ao humor é apenas o interesse de governos autoritários de que as pessoas não pensem e questionem, porque o humor é uma ferramenta de questionamento poderosíssima, das mais poderosas. Tá chegando meu aniversário casado com o Milton, entendesse? Então, né? Coisa arada, não, né? O que te faz rir diz muito sobre você. São infinitas as possibilidades de fazer rir sem precisar depreciar alguém. O limite é uma questão de bom senso nosso. Eu decido se eu vou ultrapassar, se eu fico por ali. A censura é uma imposição, né? Isso pra mim é que nem você comprar o celular e 24 vezes chegar em casa, derrubar ele no vaso e só sobrar com as parcelas. É sistemática, é uma cadeia. Tipo, se tem um humorista fazendo piada sexista, é porque tem uma galera achando graça. Se tem uma galera achando graça, é porque isso é naturalizado. Se isso é naturalizado, é porque é normal em várias esferas sociais. Se é normal em várias esferas sociais, é porque em vários lugares é normal a mulher ser diminuída. Se isso é normal, a violência doméstica também é normal. O estupro também é normal. Entende que está tudo ligado numa cadeia muito grande e problemática? Com algum comentário, com algum tipo de piada, você deixar uma pessoa desconfortável e também você trazer algum tipo de humilhação para essa pessoa. Para mim, existe uma linha que ela não é tão tênue, que tem como a gente diferenciar isso. A maneira como a gente usa a língua, o vocabulário que a gente escolhe, é o que muitas vezes difere, né? A brincadeira da ofensa, do bullying, né? Eu sou uma mulher com deficiência, né? A deficiência que eu tenho, ela se chama osteogênese imperfeita. Até os 14 anos eu andei de cadeira de rodas. Boa parte da minha vida escolar foi usando a cadeira de rodas, e mesmo depois que eu deixei de usar a cadeira de rodas e que eu comecei a andar, após o meu processo de reabilitação, eu ainda era uma pessoa com deficiência e eu ainda sou. No meu período escolar foi o período da minha vida que eu mais passei por preconceito e, consequentemente, por bullying, né? Se a pessoa já apresenta algum transtorno, se ela já faz algum tratamento, se ela já não está bem, se eu utilizar o humor ácido, o humor negro, eu vou acabar piorando o estado dela. Não é só uma piada, não é só uma piada. É um posicionamento, cara. Ser um artista, tá ali em público falando desse tipo de coisa, é um posicionamento. É um discurso que pode criticar o que está errado ou pode legitimar um monte de coisa que está errada. Então, nunca
vai ser só uma piada. Se é um cara que eu sei que sabe o que é uma piada, ele fala só uma piada, possivelmente vai ser só uma piada mesmo. A maioria das vezes em que eu escutei a frase é só uma piada, ela sempre veio acompanhada de uma ofensa, de algo que ofendia, às vezes, a minha condição física, às vezes a minha família, às vezes a minha história. Defender a alegria como um direito, defendê-la de Deus e do inverno, das maiúsculas e da morte, dos apelidos e dos lamentos, do azar e também da alegria.